Depois de percorrermos os tipos climáticos e as massas de ar que atuam no Brasil, não podemos deixar de falar também dos problemas ambientais que estão relacionados com o clima. Então, vamos assistir. As mudanças climáticas, elas praticamente causam o aquecimento global, causam desastres naturais, perda de biodiversidade, impactam na agricultura e, é claro, na saúde humana. O derretimento das calotas polares, a elevação do nível do mar ameaçam regiões costeiras, enquanto desertificação e desmatamento afetam fauna e flora. É muito importante que ações sejam necessárias para mitigar os efeitos desses problemas ambientais. Por isso, vamos conhecer alguns desses problemas ambientais relacionados ao clima para que a gente possa compreender a grande importância de se levar em consideração a ideia do desenvolvimento sustentável. O aquecimento global, por exemplo, ele é causado pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, como, por exemplo, o dióxido de carbono e o metano, que muitas vezes são resultantes de atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis, desmatamento e agricultura. É muito importante também deixar claro que esses gases, dióxido de carbono e metano, também podem ser emitidos por fenômenos naturais. Por exemplo, quando um vulcão entra em erupção, ele manda para a atmosfera uma grande quantidade, tanto de dióxido de carbono como também de metano. No entanto, nós, seres humanos, estamos conseguindo acelerar um processo natural. Estamos conseguindo aumentar em um curto espaço de tempo uma grande quantidade de dióxido de carbono dentro da nossa atmosfera, aumentando cada vez mais os efeitos, dos gases que provocam o efeito estufa. É muito importante deixar claro que o efeito estufa é um fenômeno natural importantíssimo para a sobrevivência da vida no planeta. Porém, os efeitos deste fenômeno, provocado pelos gases estufa, está cada vez maior, mais intenso. E é muito importante deixar claro que um dos principais impactos do aquecimento global é justamente o aumento das temperaturas médias globais, e isso acaba gerando uma série de problemas em torno do planeta, como, por exemplo, o derretimento das calotas polares, como, por exemplo, a modificação das correntes marítimas nos oceanos, possível elevação do nível do mar, acidificação dos próprios oceanos, modificando aí suas constituições químicas e físicas e prejudicando muitas espécies de vida. Uma das consequências, por exemplo, da elevação do nível do mar é justamente a ameaça a comunidades costeiras inteiras, até países. Países, inclusive, que basicamente são países insulares que são circundados por oceano. Com o aumento desse nível do mar, é possível que muitos desses países possam desaparecer. Além disso, há muitas mudanças nos padrões de precipitação, aumentando, por exemplo, a frequência de eventos climáticos extremos, como grandes ondas de calor, ou como grandes ondas de seca, ou como grandes quantidades de chuvas, provocando muitas inundações, inclusive até morte. É muito importante deixar claro que nós também temos alguns fenômenos que acontecem de forma natural, mas o aquecimento global tem provocado a intensificação destes fenômenos. Desastres naturais que talvez não teriam consequências tão drásticas, justamente por causa das grandes mudanças que estamos provocando no clima a nível global. Então, eventos como secas, enchentes, tempestades, ciclones tornaram-se muito mais frequentes e também muito mais severos. É muito importante destacar que esses eventos destroem infraestruturas, desabrigam pessoas, causam grandes perdas econômicas, causam problemas seríssimos no campo da agricultura, da agropecuária, que acabam sendo afetadas a ponto de destruir colheitas e, principalmente, prejudicar a segurança alimentar da população. Além disso, podemos destacar aqui a necessidade das cidades brasileiras, por exemplo, cidades mundiais,
realizarem adaptações urbanas e rurais para tentar reduzir um pouco os impactos desses desastres naturais. Mas para isso é necessário muito investimento, muita infraestrutura, principalmente uma infraestrutura que seja resistente, que seja resiliente, investimentos em sistemas de alerta precoce para que muitas vidas possam ser salvas. As mudanças climáticas também são responsáveis pelas perdas da biodiversidade, alterando inclusive habitats naturais, afetando a distribuição e a sobrevivência das espécies. O aquecimento dos oceanos, por exemplo, impacta muito os recifes de corais e, é claro, toda uma vida marinha. Espécies ameaçadas e extinções em massa acabam também alterando a dinâmica ecológica, afetando diretamente as populações humanas que dependem desses ecossistemas para alimentação, medicamentos e também outros recursos naturais. Outro fenômeno também é a desertificação. A desertificação é justamente a transformação de áreas que antes tinham florestas e rios em áreas desérticas, em função da degradação do solo, principalmente transformando as áreas antes tropicais, áreas úmidas, em áreas semiáridas, subúmidas, resultante aí de fatores como variações climáticas e principalmente as atividades humanas inadequadas. A desertificação gera impactos significativos na degradação do solo, levando à perda da produtividade agrícola, à redução da vegetação nativa, ao aumento da erosão. Comunidades rurais inteiras começam a sofrer com a escassez da água e também, é claro, com a diminuição das colheitas. Essa desertificação ela contribui muito para a migração de populações rurais para as áreas urbanas, aumentando inclusive a pressão sobre as cidades, provocando um grande inchaço nas cidades e, é claro, aumentando também os problemas socioeconômicos das grandes cidades. Temos também o fenômeno do desmatamento, que gera problemas significativos no clima. O desmatamento é justamente a transformação de florestas tropicais para outros usos, como agricultura, pecuária e urbanização. E essa prática acaba liberando grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. A destruição das florestas acaba inclusive reduzindo a capacidade de absorção do carbono, contribuindo aí para o aquecimento global. Além disso, afetando toda a biodiversidade e alterando os ciclos hidrológicos regionais. Além disso, o desmatamento acaba gerando perda de florestas, provocando aí alterações climáticas locais e depois somando, temos aí grandes alterações globais, tornando as áreas, as regiões muito mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. Tudo isso gera problemas gravíssimos e complexos ao meio ambiente, principalmente no que diz respeito ao clima. É isso aí. Vimos as características de cada massa de ar que atua no Brasil. Verificamos ali que nós temos a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa polar atlântica, a massa tropical continental, bem como a massa tropical atlântica, que são massas de ar que acabam atuando de forma significativa nas regiões brasileiras. Em consequência da atuação dessas massas de ar, nós temos aí vários tipos climáticos, como mencionamos no nosso estudo. E além disso, falamos um pouco sobre os problemas ambientais, especificando a questão do aquecimento global, ou seja, o aquecimento médio das temperaturas e gerando uma série de impactos, por exemplo, na questão das correntes marítimas, na questão da circulação dos ventos e também, é claro, na biodiversidade no nosso planeta. É necessário você entender que todo esse conhecimento ele é importante para que você possa estabelecer as relações necessárias para compreender o que está acontecendo no nosso mundo de hoje. E vocês poderão perceber que o clima ele está intimamente ligado com várias outras áreas do conhecimento humano. Por isso, toda vez que falamos da natureza, temos que pensar sempre dentro de um aspecto de multidisciplinaridade, ou seja, analisar, por exemplo, que para entendermos as questões ambientais, é necessário que a gente compreenda que vários fatores, tanto físicos como, por exemplo, humanos, estão relacionados uns com os outros.
gerando aí uma série de problemas que afetam o nosso dia a dia. Não deixe de se aprofundar mais sobre o tema. Até a próxima!